Bom dia, graça e paz, meu irmão e minha irmã, juntos para mais uma escola bíblica discipular. Manhã maravilhosa, manhã gloriosa na presença do nosso Deus e de seu Cristo. E juntos vamos aprender um pouco mais. Se você está chegando, quer dizer, claro, quem está entrando, vá apresentando aí seu bom dia, graça e paz. Vejam como está o som, tá? Se está tudo ok aí. Aqui me parece tudo ok. Graça e paz. Nós hoje vamos iniciar um estudo. Terminamos o estudo na carta de Tiago. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou enviando para os nossos estudo na carta. Terminamos o estudo na carta de Tiago. Espero que vocês tenham realmente aproveitado bastante. E aquilo que você não aproveitou ainda, né? Você pode retornar às aulas, rolando aí para baixo, retornando às nossas aulas. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar aos meus queridos e às minhas queridas, à medida aí que você vai entrando, você está no WhatsApp acompanhando a nossa oração por volta, não é da meia-noite, porque às vezes eu começo ela a gravar, né? Alguns minutinhos antes, e aí entra no meia-noite. Às vezes eu posso começar a gravar meia-noite e vai um pouco mais para dentro. Mas por volta da meia-noite, nós estamos gravando no nosso WhatsApp a oração de intercessão nestes 15 dias. Eu aproveitei esse lockdown, né, estabelecido pelo nosso governador aí, e vamos aproveitar esses 15 dias de oração. Eu confesso que tenho visto algumas respostas no cenário nacional, estadual e municipal que me alegraram em saber que de alguma forma o Senhor está ouvindo as nossas orações e está agindo no nosso meio. Isso é motivo de alegria, né? Ao invés de ficarmos reclamando, guerreando, lamuriando pelos cantos, nós devemos ir diante daquele que verdadeiramente pode resolver o problema, como ele sempre fez por toda a história, não é? Tanto a história bíblica como a história humana antiga e recente. Deus sempre esteve presente, agindo na terra, e ele age mediante, não porque ele age quando ele quer, claro, ele tem soberania, mas ele também age em resposta das nossas orações. Hoje vamos começar esse estudo, você vai gostar, ele é um pouco diferente. Muitas pessoas estão achando, algum pode até achar, eu já conheço sobre o Espírito Santo, eu já sei, né? Muitos anos de cristão, de cristã, eu já sei sobre o Espírito Santo. Eu converso com o Espírito Santo todo dia. Eu li um livro, Bom Dia Espírito Santo, como se fosse isso, sobre isso sobre essas coisas que nós quiséssemos falar em relação ao Espírito Santo. É muito mais do que isso. O título está enunciado aí na nossa página aí, A Pessoa e os Dons. Eu poderia colocar a pessoa, a obra e os dons do Espírito Santo. Mas quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, não há como você falar da pessoa e as obras e as ações desta pessoa já não estarem reveladas na própria essência de quem ele é. Então, é importantíssimo que a gente compreenda primeiro a pessoa, depois os dons do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo, sim,
na pessoa do Espírito Santo, você tem à sua disposição, e está, porque ele habita em você se você crer. Nós temos à nossa disposição tanto o fruto do Espírito como os dons do Espírito. São diferentes. Embora Paulo aborda o fruto como 9 itens e os dons como 9 itens, ele faz isso de forma consciente. São diferentes, claro, são diferentes. A Bíblia também aborda a ideia do selo do Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, né? E o dom e os dons, né? E não dom como graça, como o dom de Deus na salvação. Tanto ao selo, quer dizer, o ser selado pelo Espírito Santo, como aos dons do Espírito Santo. Nós também vamos ver essas diferenças. Então o estudo é bem... pouquíssimas pessoas que eu conheço falam sobre selo e dom. A diferenciação, eu realmente não me recordo de que haja algum desses preletores aí na rede que falem sobre essa expressa diferença, clara diferença na própria Escritura entre o selo do Espírito e os dons do Espírito. Nós vamos abordar isso em nossas aulas aqui na Escola Bíblica Discipular. Então é importante que você acompanhe, né, não perca nada. E se por algum motivo você não puder, alguma situação que ocorra que você não consiga acompanhar 100%, você assiste depois, não é? Falta só mais um local aqui para que eu envie para os nossos e tudo ok, tá bom? Para a gente começar a nossa aula. O som tá ok, né, gente? Para mim aqui está, né? Então eu não sei aí se você tirar aqui a rede, deixar ela só com ok. Muito bem. Vamos lá para a nossa aula, com um pouquinho mais distante de você, mas dá para ver as coisas aqui. Vamos então ao que nós imaginamos, né? Quando a gente fala, outra coisa que eu quero deixar claro, quando a gente fala sobre doutrina bíblica, né? Som ok, muito obrigado. Bom dia, Felipe. Quando nós falamos sobre doutrina bíblica, a doutrina da igreja, né? A doutrina da igreja, ela foi gerada ao longo dos séculos, desde o seu nascimento. Quando lá em Atos capítulo 2, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Os ensinos de Jesus. Os apóstolos não criaram nada. Ok? O próprio apóstolo Paulo também não criou nada. Paulo não criou nada, doutrina nenhuma. O próprio Paulo vai dizer que ele recebeu aquilo que ele está falando, escrevendo, por revelação de Jesus Cristo. Então, todos os apóstolos, independente de quem sejam, seja Paulo, Barnabé, ou seja, os 12, tudo quanto eles falaram porque receberam de Jesus Cristo o que era para falar. Então, os apóstolos não criaram nenhuma doutrina, né? A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Paulo é a doutrina de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos ter muito claro isso. Então, quando falamos a doutrina da igreja, estamos falando de um conjunto de crenças, né? Um conjunto de ensinos que foram passados quase que sem variação, houve uma ou outra, mas quase que sem variação ao longo desses 2000 anos. Nós não recebemos isso também e não são apenas 2000 anos, nós estamos falando de uma história bíblica que se revela desde o Éden. Nos conecta com Abraão, porque os que são de Cristo são descendentes de Abraão pela fé. Então estamos conectados ao Gênesis. Então há doutrinas, há ensinos que são milenares, muito mais longos
em termos de tempo, do que o próprio cristianismo, a própria fé cristã. Então estamos inseridos num ambiente muito longo de história, e quando falamos sobre essas doutrinas, quando falamos sobre esses ensinos, estamos nos conectando ao passado, mas num bom sentido, né? É porque isso nos dá segurança. Estes ensinos, estas doutrinas foram testadas pelo tempo, aprovadas pelo tempo, se sustentaram e subsistiram até aqui. Por isso a igreja tem 2000 anos e por isso a história bíblica tem mais de 6.000, só a história bíblica. Então, por quê? Porque isso se sustenta. Porque isto é seguro. Porque isto pode ser comprovado no sentido da própria experiência da pessoa. Isso é que é importante. O mundo busca experiências. Todos nós no mundo buscávamos experiências. As pessoas nas religiões, nas crenças, em contatos com os espíritos, sejam da natureza, sejam com os nomes que eles derem, estão buscando experiências. Não estão buscando doutrina. Não estão buscando conhecimento. Quando as pessoas das religiões, das seitas e tudo mais, né, das filosofias de vida espiritualistas, estão falando que tem conhecimento, o conhecimento deles, na realidade, é empírico. Em que sentido? No bom sentido, aqui a palavra empírico é no sentido de experimental. Eles estão buscando uma experiência. Este conhecimento é experimental. É uma conexão. Deus sabia disso quando nos criou. E é claro que todo o conhecimento bíblico também é um conhecimento por experimentação. Recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e acreditamos que o seu ato na cruz se transforma e se traduz em uma realidade para as nossas vidas hoje de perdão de pecados e de salvação. O que nós estamos fazendo? Isso é uma experimentação. Isso é uma experiência. Porque eu estou acreditando a este ato o perdão dos meus pecados hoje. Eu estou acreditando a um ato que tem 2000 anos de existência, uma validade e um poder real e concreto que pode perdoar os meus pecados e transformar a minha vida. Isso é experiência. O novo nascimento não é algo mental. Nicodemos teve que entender que não é algo mental, não é pela racionalização que ele fez. O novo nascimento é uma experiência. Assim como a salvação é uma experiência. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que haver um ato experimental envolvido nisso, uma conexão. Então, mais do que as religiões, mais do que as filosofias espiritualistas, mais do que as seitas, a própria fé bíblica, o próprio conhecimento bíblico, se traduz também em experiências. Ora, haja vista, as próprias cartas apostólicas têm o sentido, bom dia, graça e paz, tem o sentido de nos mostrar experimentalmente como devemos agir no dia a dia. Porque as cartas não vão falar de coisas muito espiritualizadas como a gente vê nos textos da Bíblia hebraica. Porque a preocupação das cartas é a vida diária da pessoa numa sociedade pagã, diferente da escritura hebraica. Muito diferente da escritura hebraica, que parte da própria vida espiritual era vivida dentro da própria nação de Israel. Entendem? Bem diferente. Bom dia, graça e paz. Né? Bem diferente. Já a fé cristã, ela recebe a herança hebraica, judaica, mas ela vai se desenvolver no mundo pagão. Então, como é que eu, que tenho uma tradição bela, linda, poderosa, como essa tradição judaica, hebraica,
agora entendo, recebo esse Cristo judeu, né, descendente de hebreus, com toda esta tradição, me conecta aos patriarcas, a Abraão, quer dizer, me conecta à história bíblica, mas eu vivo num mundo pagão. Como é que eu vivo o dia a dia? É por isso que as cartas existem. É isso que as pessoas não vão encontrar nas cartas certos assuntos. E querem que as cartas falem de determinados assuntos? Não, você vai ter que ir em outros textos. Inclusive nos salmos, nos profetas, na Torá, para que você compreenda as outras coisas, porque as cartas não, as cartas têm um viés. As cartas apostólicas têm um viés, é de ensinar os novos crentes em Deus, vindo do mundo pagão, do mundo espiritualista, de um mundo de religiões, do mundo dos falsos deuses. E como é que essas pessoas agora vão viver no dia a dia, no ambiente onde eles estão? Pagão, de falsos deuses, de idolatria, de heresias, de seitas, de espiritualismos. Vocês estão entendendo? Então o trabalho das cartas apostólicas não é o mesmo trabalho dos salmos, dos profetas e da Torá, dos 5 primeiros livros. Porque a proposta é complementar. Então, quando falamos de escrito, por isso que o apóstolo Paulo tem que dizer, ele não deixaria de dizer isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil, proveitosa. Quando Paulo escreveu isso, não tinha o Novo Testamento, o que a gente chama de Novo Testamento. Só tinha os salmos, os profetas e a lei, a Torá. E ele diz, toda a escritura é útil e proveitosa. Quando Paulo vai falar aos gentios, Paulo também usa textos e termos da escritura hebraica, porque ele não pode falar de outro conhecimento. Não existe algo novo que está ali. O que é novo é Cristo morreu por nós. Mas ainda assim, Cristo cumpre a lei. Então, assim, não está nada desconectado. Não caiu do céu um negócio novo que não existia, que não tem conexão com nada e começou do zero alguma coisa, não é isso? Deus não faz assim. Não é assim. É uma continuidade, é uma revelação contínua. Portanto, quando falamos de doutrina da igreja, falamos, os pastores são os mestres e os pastores mestres. Os bispos são os defensores dessa doutrina. São os guardadores dessa doutrina. Por isso que as pessoas precisam vir a mim. Os pastores da nossa igreja precisam vir a mim quando se trata de resolver questões doutrinárias. Porque é o papel do bispo e do mestre resolver isso. O que devemos crer? Alguém tem que responder. Certo? Alguém tem que responder. E quando um bispo, estou falando de mim, né? Eu não sei dos outros, né? Mas que deveria ser o mesmo. Deveria ser o ideal, né? Quando um bispo, um pastor mestre, ele vai responder uma questão, ele não responde a questão por vontade, por mente, mentalidade pessoal. Ah, inventou alguma coisa aqui agora. Se ele fez isso, já está fora. Já não é de Deus. Essa pessoa criou seu próprio universo. Um universo paralelo. Não é de Deus. Então, quando nós respondemos, bispos, dentro do padrão bíblico, pastores mestres dentro do padrão bíblico, quando nós respondemos a questões de doutrina e de fé, nós estamos levando em consideração tudo, de Gênesis aos textos da Nova Aliança, a história da igreja, a tradição da igreja. Aqui a tradição é uma coisa boa, o próprio apóstolo Paulo diz que se receberam de nós por tradição. Quer dizer, o que é uma tradição?
é um repassar, é um fortalecimento de um ensino, de geração após geração. Isso é tradição. Claro que existem tradições malignas, existem tradições que não são benéficas, mas a tradição é isso, é o fortalecimento de uma crença, de uma geração a outra geração, é a maneira mais fácil de explicar. Ok? Então vamos ao nosso tema, porque a gente tem que andar e mostrar produtividade, no bom sentido, né? Eu escolhi o texto para nós começarmos a nossa conversa sobre a pessoa e os dons do Espírito Santo. Primeiro, para a gente falar, é fácil, as pessoas já querem falar dos dons, mas você não pode falar dos dons sem conhecer o processo. E o processo começa pela pessoa. Claro que é mais fácil, os cristãos conhecem mais sobre a pessoa do Espírito Santo do que sobre os dons do Espírito Santo. Haja vista quando olhamos, por exemplo, as igrejas de um modo geral, aquelas que buscam os dons ou que creem nos dons, basicamente você vê dois dons. Ou é o dom de línguas ou é o dom de profecia. Então as pessoas mais enfatizam. Corinto também fazia isso. E Corinto dava ênfase ao dom de línguas. ênfase, mas os dois estavam sempre ali operando, profecia e dom de língua. Paulo tem um capítulo, no nosso caso é um capítulo, para ele era escrevendo a carta inteira. Mas nós temos em Corinto um capítulo inteiro sobre o dom de línguas e o de profecia, que é o capítulo 14 de 1 Coríntios. A gente ainda vai abordar eles aí, né? Então, olha que interessante. Então eu escolhi primeiro para falar da pessoa. A pessoa trata também do fruto do Espírito. E para falar dos dons, nós precisamos entender o processo. Para compreender o processo, você precisa compreender o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Isso é mais fácil saber. Porque esta é uma doutrina muito mais espalhada nas igrejas cristãs mais conservadoras, antigas, tradicionais. As mais novas, as mais recentes, sejam as pentecostais também, mas sejam as mais recentes, né? As emergentes e as neopentecostais, a pessoa do Espírito Santo não é muito bem compreendida. E a gente não está aqui falando mal das igrejas, tá? A gente está dizendo que a forma como é composto o ensino a gente conhece. Então a gente sabe que tem deficiências nisso. Não é criticando pastor A, B, C, não. Deus me livre, né? Então, Evangelho de João, no capítulo 14, a coisa começa com Jesus. Abra a escritura, a sua Bíblia em João 14. Vamos ao versículo 16. 10 não, versículo 16. Ele está falando sobre os pedidos de oração que você faz. E ele nos deixa numa situação assim, bem confortável, né? Tudo quanto a gente pedir, no nome dele, ele fará, aquela coisa toda, né? Muito, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Deixou a gente bem, né? E aí, no versículo 16, Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, no meio do processo que ele fala sobre respostas de oração, sobre poder, o poder de Deus operante na vida dos que creem. Nesse mesmo ensino, nessa mesma fala, ele introduz essa palavra aqui, que para nós está no versículo 16. No versículo 15 ele diz: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Falando do poder, da oração, tudo. Aí depois ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Jesus é o primeiro Consolador. Ora, o Consolador consola. A pergunta sempre que temos que responder é essa: que consolo hoje, em nosso entendimento moderno ou pós-moderno, consolo é um afagar,
um carinho, uma presença na vida de quem sofre. Consolar é falar palavras que animem. Consolar é estar presente no momento da dor. Essa não é a ideia de Jesus. Essa não é a ideia bíblica de consolo. Quando Jesus fala que ele vai enviar um outro consolador, Jesus está se colocando como o primeiro consolador. E aí, eu disse, a pergunta que precisa ser feita é: como Jesus consolava? É igual a perguntar como o primeiro consolador operava. Quais eram as funções do primeiro consolador? Como Jesus consolava o doente? Como Jesus consolava o paralítico? Como Jesus consolava os que tinham fome? Como Jesus consolava os que precisavam tirar suas dúvidas existenciais? Como o almoço rico, falamos esta semana, né? Como Nicodemos, como os fariseus perguntando sobre a moeda, se dá tributo a César ou Deus. Como é que Jesus consolava os que tinham dúvidas existenciais? Como Jesus consolava os lunáticos? Como Jesus consolava os que tinham doenças horríveis, como a mulher do fluxo de sangue, o homem do hidrópico, né? A mão que acumula água, que incha. Como Jesus consolou as pessoas quando ele estava aqui? Porque é o papel do primeiro consolador. Jesus consolava, operando com seu poder, trazendo respostas. Para Jesus Cristo, ser um consolo é trazer uma resposta. Claro que o consolo também traz ânimo. Muitas vezes, algumas vezes ou muitas vezes, acredito que ele fez isso muitas vezes, mas registrado está poucas vezes, mas era um comum, por isso está registrado. Jesus dizia assim: tem bom ânimo, tua fé te salvou. Tem bom ânimo. Jesus disse para os apóstolos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, também há essas questões emocionais envolvidas, mas o consolo está fazendo o que aí? Está provocando uma mudança no ambiente. Esse é um princípio espiritual que você deve anotar. O consolo de Deus provoca mudanças no ambiente, quer dizer, naquilo que está ao seu redor. Esse é um princípio espiritual fantástico. O consolo de Deus provoca mudanças no ambiente. Vocês estão entendendo? Se nós tomarmos Jesus como a figura do primeiro consolador e vermos como Jesus trabalhava, isso vai nos dar um ensino claro do que era o consolar na mente de Deus. Não é uma questão emocional apenas. Emocional está envolvido ali, mas é muito mais do que isso. Provoca mudança no ambiente. E mudança positiva, tá? Que mudanças são positivas. O paralítico se cura. O cego passa a ver. O surdo passa a ouvir. O entristecido se alegra. O doente, de forma, doenças outras como a hidropisia, como a que eu falei para vocês, o fluxo de sangue contínuo e outras, são curadas. A loucura é sanada. Então, o consolo provoca uma mudança positiva. Jesus, então, em João 14,16, diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador. Jesus está dizendo: a minha função vai encerrar aqui
esse meu primeiro período, esse meu primeiro projeto vai se encerrar. Eu não estarei mais presente. Mas, para que vocês não fiquem sem consolo, eu enviarei um outro consolador. Vou pedir ao Pai e eu enviarei um outro consolador. Bom, o primeiro consolador fez o que fez, o segundo consolador vai ampliar o que o primeiro fez. Por quê? Porque o segundo consolador não tem corpo físico. O primeiro consolador, por força da própria necessidade de Deus de ter um sacrifício, o primeiro consolador necessitou de ter um corpo físico, humano. Como corpo físico, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele só podia estar em um. Presente em um lugar, porque senão ele não seria homem. Ele não seria o homem que daria o exemplo para que os outros homens seguissem o exemplo dele. Mas ele é Deus, operando como Deus, estando presente em todos os lugares, agindo como Deus, fazendo tudo. Como é que a gente vai ser? A gente vai copiar uma pessoa assim? Como é que nós vamos ser semelhantes a alguém assim? Impossível. Mas como homem, corpo físico, ele ficou localizado, preso, entre aspas, né? A gente usar certas palavras limitadoras para Deus e para Jesus é complicado, mas você precisa entender. Jesus estava preso, né, vamos dizer em outras palavras, por conta da necessidade que Deus tinha de suprir um sacrifício. Jesus estava em um corpo humano. Como um corpo humano, um corpo físico. Um corpo físico estava operando dentro das leis físicas. Portanto, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus. Como corpo físico, ele estava ali preso ao mundo físico. Entendam isso que eu estou falando, né? Para não dizer, ó, o bicho está falando heresia aí, né? Está criando alguma doutrina nova. Não, nada a ver. Naquele momento era assim que precisava. Agora ele está dizendo, olha, esse primeiro momento está se encerrando. A encarnação vai cumprir o seu papel. Quando a encarnação cumprir o seu papel, eu vou para o Pai. Para que vocês não fiquem sem um consolador, eu enviarei o Espírito Santo, um outro consolador. Depois vai revelar que é o Espírito Santo no versículo 17. Hoje nós sabemos, né? Mas eles não estavam sabendo, tá tudo novo ali. Então olha o que acontece. Ele vai dizer agora, esse Espírito que eu vou enviar, esse outro consolador, não tem corpo físico. Como ele não tem corpo físico, ele tem os atributos de Deus plenos. Isso significa que ele não está preso por um corpo físico a um único lugar. Ele pode, como Deus, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Jesus vai dizer em que lugares ele vai estar o tempo todo ao mesmo tempo. Versículo 17. É o Espírito da verdade. Esse outro Consolador. Que o mundo não pode receber. Note isso, gente. É por isso que os jovens às vezes não compreendem quando a gente fala as coisas. Parece que a gente que é mais velho quer acabar com a felicidade deles. Não é. O pessoal da música, o pessoal mas assim, né, que gosta de coisa, parece que a gente quer acabar com a alegria deles, e não é. Quando a gente diz que Jesus disse, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Portanto, uma pessoa no mundo que lê a Bíblia não vai entender. Vai ter dificuldade. Ela pode compreender as palavras no vernáculo, as palavras no português, mas entender o sentido espiritual ele não vai conseguir. É por isso que eles vão questionar. Está cheio de contradição. Porque é como Deus fala isso lá, manda matar não sei quem, aqui no Novo Testamento só pode ser um Deus diferente. É claro que a mente humana, mundana, não vai compreender. O próprio apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios, se eu não me engano, 14. Não, 2. 1 Coríntios 2. Que a mente natural não pode compreender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, se discernem espiritualmente. É claro que uma mente humana, natural, racional, carnal,
mundana, mundana no sentido do mundo, mundana porque é pecadora, no sentido mundana do mundo aqui, o que eu estou falando. É claro que ela não vai compreender. Então não tem como você, por exemplo, distribuir gratuitamente a Bíblia. Não, esperando isso, né? Claro, é bom distribuir gratuitamente a Bíblia. Mas não tem como você distribuir gratuitamente a Bíblia em cada lar brasileiro, ou para cada uns dos 210 milhões de brasileiros, vamos dizer assim, e esperar que a própria leitura dessa Bíblia faça com que essa pessoa entenda as coisas de Deus. Óbvio que o Espírito Santo está presente e vai procurar iluminar o entendimento. É uma obra do Espírito. Mas por conta própria a pessoa não vai compreender, ela vai ter dificuldades. Então, voltando à questão dos jovens, da música, disso, daquilo, quando a gente questiona certas músicas, por quê? É porque a gente não gosta de música, porque a gente não gosta do ritmo, a gente prefere hinos antigos, arcaicos. Não, os hinos também têm erros. Não, não é isso. É que Jesus disse, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Imagina, as pessoas cantam as coisas para Deus, ou cantando ao Espírito Santo, dizendo, olha, seja bem-vindo aqui. Aonde? No lugar? No ambiente? Ele já está em você. Se você é cristão. Por isso a gente questiona, vocês estão entendendo? Como você vai cantar algo para Deus que não reflete a realidade atual em Cristo? Como você vai cantar algo para Deus que não reflete a doutrina da Escritura? A realidade que você desfruta em Cristo agora. É difícil? Por isso a gente questiona. Não é porque a gente é mau, não gosta. Não. Como você vai, quando você escuta certas músicas, um ambiente, não apenas os jovens, um ambiente de igreja, as pessoas lá levantam as mãos, adoram, choram, é tudo emoção. Por quê? Porque você canta uma coisa, eu estou aqui, estou preparando minha casa para ti. Olha, vem Espírito Santo, vem para onde? O próprio Espírito Santo, se você escutasse nesse momento o Espírito Santo, ele vai dizer assim, você está maluco? Pois já habita em você, você está pedindo o quê? Como eu posso estar mais próximo de você do que eu já estou? Vocês estão entendendo? Como o Espírito Santo pode estar mais próximo de alguém do que ele já está? Então nos falta nascer de novo. Então nos falta ser novas criaturas. Então nos falta a verdade. Jesus disse, é o Espírito da verdade. E vou dizer uma coisa grave aqui para nós, para todos nós, para mim que sou pastor sênior da igreja, pastor, mestre, para nós que somos músicos, eu gosto de cantar, para nós que somos líderes. Quando oramos, ensinamos ou cantamos uma realidade sobre algo, sobre Deus, que não reflete a realidade que vivemos hoje em Cristo, estamos mentindo. No pior das hipóteses. No melhor das hipóteses, estamos faltando com a verdade. Então é difícil fazer músicas cristãs. É muito difícil. É muito difícil fazer música cristã, sim. É mais fácil fazer o água com açúcar. O pãozinho de queijo. Sai em linha de produção. É difícil raciocinar uma música e encontrar rima para ela que reflita a realidade atual de quem tem o Espírito de Deus e de quem tem Cristo. Não é fácil. E vou te falar, nem os hinos
Uma parte dos hinos também não consegue fazer isso. Então não tem assim, não é fácil. Aí alguém vai dizer assim, ah, então você quer o quê? Que a gente fique cantando as mesmas músicas o tempo inteiro, as mesmices, não renove? Sim e não. Sim e não. Por quê? Se for para renovar, para sair da verdade, não vale a pena. E se for para cantar a mesma coisa, mas que reflita a verdade em Cristo, gente, não é verdade do... Me perdoe, gente. Não é a verdade da lei, dos testemunhos da lei. Não é a verdade dos profetas, do testemunho dos profetas. Quando cantamos sobre estas coisas, da Torá, dos profetas e dos salmos, nós devemos cantar como forma de ensino. Portanto, essas canções não servem para o momento da adoração. Serve para uma apresentação pessoal. Quando eu vou falar de Sadraque, Mesaque, Abdenego, quando eu vou falar sobre Daniel na cova dos leões, quando eu vou falar sobre Abraão, quando eu vou falar sobre Isaac, Jacó, essas músicas servem para ensino, porque elas estão refletindo, Elias, elas estão refletindo um fato bíblico. Então elas não são músicas de adoração, elas são músicas de ensino. Na música de ensino, o que acontece com uma música de ensino? Você conta o fato, bom, na minha ótica, você conta o fato e você tira uma lição do fato. O refrão, que é a parte principal da música, que vai se tornar repetitiva durante a música. O refrão, que é o auge da música, né? Normal, comum. O refrão é que traz o ensino. Um princípio espiritual. Aí sim, o princípio espiritual, ele não é um texto bíblico. O princípio espiritual é a aplicação ou a interpretação daquele fato para os nossos dias. E aí, claro, ele pode ser falado com qualquer palavra. Não precisa necessariamente ser palavras bíblicas, mas não foge, não escapa, não separa da crença, da doutrina e da fé. E não combate e não se contradiz e não deve se contradizer. O princípio espiritual não se contradiz. Nenhum princípio espiritual bíblico se contradiz com a fé em Cristo que temos, com a atual realidade espiritual que vivemos em Cristo. Porque os princípios espirituais são imutáveis. Então não tem negócio de aliança. Os princípios espirituais ultrapassam as alianças. Eles são superiores, no sentido porque eles falam em qualquer, né? Talvez a palavra superior não foi legal, né? Eles são perenes, permanentes, independente de estarem no Gênesis, na Torá, na lei, nos profetas, no período interbíblico, em Jesus ou nas cartas, os princípios são os mesmos, eles não alteram. Não é a aliança que altera os princípios. A aliança fortalece os princípios. Porque Jesus disse, o Espírito da verdade. Vocês estão vendo que não falar sobre dons do Espírito Santo e não falar sobre a pessoa do Espírito Santo é complicado. Porque tudo que fazemos está conectado, inclusive a música. Tudo que fazemos está conectado com a nossa crença, com a nossa doutrina e com a nossa fé. Seja o trabalho, seja o dia a dia, seja a relação de família, seja o empreendedorismo, seja os negócios, seja a música, seja a arte. A arte. Tem gente que quer negar a fé cristã, a arte. Não se deve negar a arte, a fé cristã. Porque todas as coisas em Cristo precisam ser, Paulo disse isso, reconciliadas. Inclusive a arte. Toda a arte deve ser reconciliada. Então Jesus vai dizer, pedirei ao Pai. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Olha só, nem saímos do versículo bíblico.
nem saímos de um versículo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Consolador. João 14:17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Você não pode cantar uma canção chamando o Espírito Santo, se o Espírito Santo já está em você, porque você está agindo como se fosse do mundo. Alguém que não tem, não pode receber. O mundo não pode receber. Porque o mundo, mas eu não vim do mundo, eu não me converti. É uma coisa diferente, né? Conversão, você saiu do mundo. Quer dizer, o mundo, enquanto está no mundo, sendo uma pessoa do mundo, sendo uma pessoa espiritualmente comprometida ou morta, você não pode receber nesse estado o Espírito Santo. Precisa haver conversão, precisa haver novo nascimento, precisa haver uma nova vida. Uma nova criatura precisa ser formada. É aí que o Espírito Santo vem. Ele é que faz isso. Certo? Mas a pessoa do mundo, no mundo, com características do mundo, vivendo no mundo, querer continuar sendo do mundo e ainda ao mesmo tempo receber o Espírito Santo, é impossível. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? O próprio Jesus explica no versículo 17. Porque nem pode vê-lo e nem o conhece. Como é que eu vou receber quem eu não conheço? Como é que eu vou receber em minha casa quem eu não conheço? Como é que eu vou abrir a minha vida para quem eu não conheço? Impossível. Não é normal. O mundo não pode receber porque no estado de mundo... Bom dia, graça e paz, minha querida Luana. No estado de mundo, no estado do imundano, né, de alguém morto espiritualmente, só conversão. Sem conversão não dá. E para a conversão precisa conhecer. Conhecereis a verdade o libertará, mas não é apenas isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quer dizer, se você não ouvir a pregação da palavra de Cristo, não há conversão. Eu gosto dos homens como Spurgeon e os homens do passado. Aliás, nós vamos usar um texto de Spurgeon sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu tenho um sermão aqui, do sermão, você pode procurar aí no site Monergismo, né? Dá 10 páginas de PDF, o sermão número 4 de Spurgeon. Acho que você não vai ler porque ele vai ficar ao contrário, né? Eu não estou usando o programa para que você possa ler. O sermão número 4 de Spurgeon, pregado em 1855, num domingo de manhã, fala sobre a personalidade do Espírito Santo. Vale a pena você ler. Nós vamos lidar um pouquinho com isso, alguns tópicos que ele aborda aqui. Ele fala de 2 áreas só. A personalidade do Espírito Santo. Isso aqui é um sermão de Spurgeon. O sermão número 4. É um batista, né? É um sermão número 4. Maravilhoso. São 10 páginas. Se você imprimir no PDF, são 10 páginas. Mas vale a pena. Está lá disponível no site Monergismo. Monergismo.com. Tem bastante sermões lá. Os tradutores, irmãos que traduzem os textos, né? Vale a pena. Esse é um site que vale a pena, certo? Tem muita coisa antiga e boa. Portanto, não pode conhecer porque não vê nem o conhece. E vocês o conhecem. Jesus está falando aos discípulos. Os discípulos conhecem o Espírito Santo. E vocês o conhecem porque ele habita com vocês. Olha, nesse momento o Espírito Santo estava onde? Em Jesus. Por isso Jesus disse, ele habita com vocês. Vocês estão vendo a operação do Espírito Santo através de mim. Ele está morando aqui com vocês. Mas olha o que Jesus disse. E ele estará em vocês. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é profunda, né? Como vamos falar da pessoa, da obra, dos dons do Espírito Santo, sem conhecer o básico, sem compreender o processo?
primeiro precisamos compreender a pessoa. Olha, passamos aqui já 50 minutos quase, falando de um versículo, apenas a frase, a palavra consolador. Tratamos da palavra consolador. E Jesus disse aí no versículo anterior, no 16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aleluia. Para sempre. Aleluia. E aí o 17, é o Espírito, Jesus disse, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês. Aí Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vocês. Como? Em primeiro lugar, aqui Jesus não está falando do retorno triunfal dele. Aqui, nesse ponto, Jesus está falando da vinda do Consolador. Não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. Como? Na pessoa do Espírito Santo. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, quando vier o Espírito, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Gente, uma conexão tríplice. Por causa da presença do Espírito Santo, vocês vão compreender a conexão tríplice. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês vão entender que eu estou no Pai, porque é por revelação. Vocês vão entender que vocês estão em mim, conectados comigo, dentro de mim. E, terceiro, vocês vão entender que eu estou em vocês. Como? Pela presença do Espírito Santo. Como Cristo, como o Pai, como o Espírito podem não, plural é complicado, né? Como Deus, vou refazer a frase, como Deus, a gente tem que ter cuidado, porque a gente nem tudo está claro, né? Revelado plenamente. Mas como Deus pode estar mais perto do que já está? Como Cristo pode estar mais perto do que já está? Como o Espírito Santo pode estar mais perto do que já está? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, disse Jesus em João 14, 21, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra e o Pai o amará. Olha que lindo, versículo 23, eu amo João 14, 23. E viremos, e o meu Pai o amará, e viremos, eu e meu Pai, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós, eu e o Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Como? Pelo Espírito Santo que Jesus disse que viria. Ora, o primeiro Consolador consolou da forma como nós já falamos. O segundo Consolador faz o quê? Nada. O primeiro Consolador tinha um corpo físico, portanto estava, entre aspas, entenda, preso no Cronos e na geografia. Mas o segundo Consolador não tem corpo físico, portanto não está preso ao Cronos, não está preso a uma geografia. Por isso pode estar em todos que creem, em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele tem atributos que o primeiro Consolador naquele momento, por necessidade, não podia fazer, operar.
Agora, o primeiro Consolador diz, por causa do segundo Consolador, eu agora vou ampliar a minha presença em todos. Agora eu vou poder estar em todos. Por causa do outro Consolador. Viram? Como é um pouquinho mais complicado falar sobre o Espírito Santo? Vem, Espírito, vem, ó Espírito, vem de novo. Estamos te esperando outra vez. Eu não espero o Espírito Santo outra vez. Ele está em mim, desde que entreguei minha vida a Cristo. Nunca saiu de mim. Eu não espero que ele venha. A minha casa, eu não arrumo a minha casa todos os dias ou no final de semana para receber a visita do Espírito Santo. O Espírito Santo mora na minha casa, que sou eu. Ele é o dono da casa. Amém. Nessa noite, nós não teremos culto presencial. Nós teremos nosso culto online. A partir aqui do nosso estúdio. Provavelmente teremos louvor. Ministração da palavra. O culto será normal. Uma coisa que quero pedir a vocês que são da nossa comunidade, não deixem de contribuir. Continuem fazendo com que os seus dízimos e as suas ofertas, que as suas contribuições cheguem até a nossa tesouraria. Não deixe de fazer isso, tá bom? Continue ajudando a sua igreja, né? É o seu povo, é a sua família espiritual. Você que não é da nossa comunidade, mas não está em comunidade nenhuma de fé e deseja contribuir conosco, né? Você pode também contribuir comigo, com o bispo. Sim, com o bispo. Eu vou colocar uma imagem de QR Code, onde você pode fazer Pix ou transferência diretamente para mim, se você desejar. É claro que isso eu repasso para a igreja, não há nenhum tipo de problema, ok? Mas eu vou deixar aqui depois, tanto aqui como no Facebook do Bispo, um QR Code diretamente para a minha conta, das minhas contas, onde você pode fazer transferência ou Pix se você desejar, ok? É muito importante, se você desejar, você de fora da nossa comunidade deseja nos abençoar dessa forma, você pode fazer isso também. Diretamente no meu nome, você vai ver o Pix, vai sair no meu nome. Então, tem mais segurança para você saber que você está destinando, você sabe exatamente para quem você está destinando, ok? Se eu tenho sido um fator de bênção também, um canal de bênção na sua vida, você que é de fora da nossa comunidade, se eu tenho sido um canal de bênção na sua vida, você também pode contribuir com qualquer valor. Esses valores serão destinados para o sustento da nossa comunidade, os nossos projetos. Nós temos ONG também, né? Nós ajudamos pessoas, claro. Qualquer dia desses aqui nós vamos fazer eu vou tentar ver se o pessoal da comunicação faz um videozinho dos nossos projetos, né? Tanto da área de educação como da área de assistência social. Eu não gosto de fazer isso porque acaba caindo, gente. Por que eu não faço isso normalmente? Porque algumas pessoas sempre criticam a gente. Em que sentido? Olha, Jesus disse que tua mão esquerda der, a mão direita der, a mão esquerda não deve saber. Como se a gente estivesse ostentando obra social. Mas não é isso. Eu entendo que o nosso braço social que nós temos, a nossa ONG, o nosso braço social é uma resposta da igreja às críticas do mundo, dizendo que a igreja só fica tirando dinheiro das pessoas. E às vezes, aí nesse sentido, não é uma prestação de contas, mas é na realidade, como Jesus também disse, porque a gente a palavra é um equilíbrio. Jesus também disse que nós devemos mostrar aos homens as nossas boas obras para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Ora, se dá com a mão direita, a mão esquerda não deve saber, significa que você não deve ostentar, fazer isso por orgulho.
Mas é o mesmo Jesus que disse isso, é o mesmo Jesus também que disse: mostre aos homens as vossas boas obras para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. É um equilíbrio, certo? Então, eu vou ver com o pessoal da comunicação para que eles possam fazer um videozinho tipo institucional com aquilo que nós fazemos, com as crianças que nós atendemos, com famílias, com aquilo que a gente atende. A gente tem parcerias também com outras ONGs, com outras igrejas, que acabam nos ambientes onde nós trabalhamos. Nós começamos aquilo, fazemos ali, e eles sempre nos ajudam a fazer um vídeo e mostrar para vocês o fruto do nosso trabalho também social e educacional, ok? Mas você vai poder, eu vou deixar aqui logo mais tarde, um pouco mais tarde, tanto aqui como no Bispo, meu Face, não é? O QR Code de minha conta pessoal, onde você pode fazer um Pix ou uma transferência bancária, ok? Pelo celular, vocês estão com tecnologia, porque normalmente quem está mais longe, né, usa normalmente a tecnologia, né? Então você terá. Vou colocar também disponível nesse mesmo post. Eu vou colocar ali embaixo os dados da conta e aí você pode fazer a transferência. Mas hoje, gente, o Pix e uma transferência são seguros. Eu uso, né, para compra de livros, para compras de alimentação. Eu uso o Pix, né, normal. Não tenho resistência a certas tecnologias que eu sei que beneficiam, né? Então é isso. Bom, finalmente é isso. À noite, então, nos vemos na transmissão aqui, ao vivo, direto do nosso estúdio aqui. Nosso estúdio é minha casa, né? Diretamente do nosso estúdio. E a gente vai, então, ministrar a palavra de Deus nessa noite para você. Ok? Deus te abençoe. Fique na paz. E até às 19 horas. 19h15, porque aí online a gente pode começar no horário normal, se está em casa, né? A gente pode começar às 19h30. Deixe-me lhe dizer uma coisa também. Prepare-se para o culto. Tome banho, vista-se, se arrume, sente na sala. Eu não ponho na minha TV não é smart, não é... eu uso no meu celular, ou no meu tablet ou meu notebook. Arrume-se, prepare-se. Põe a Bíblia, abra a Bíblia na sua mesa. Junte com sua família na mesa da sala. Prepare para o culto. Deitado na cama, deitado numa rede. Só se estiver lá no interior, lá, né? Mas se você está aqui, né, no meio urbano, prepare-se como se você fosse ao culto. É cheio de ritualismo. Cheio de regrinhas. Não, gente, isso é atitude espiritual de honrar a Deus no momento do culto. Você deve se preparar. Amém? Fiquem na paz e até logo mais à noite.